Então, esse currículo funcional e essa flexibilização e essa adaptação que é feita para o aluno, a família tem que concordar com isso. Então, às vezes, há necessidade também de trabalhar junto à família uma conscientização do que é necessário esse aluno aprender naquele momento. Porque o currículo funcional é o currículo de vida. São coisas importantes para a vida dessa criança que ela vai levar para a vida inteira. Muitas vezes as famílias estão preocupadas com a alfabetização da criança, mas há conceitos que ela precisa aprender anteriormente à alfabetização. A questão da coordenação motora, como que ele vai escrever se ele não tiver essa questão da coordenação motora fina realmente, se ele não tiver contemplado, se ele não tiver garantia disso, né? Então, a gente trabalha, o atendimento educacional especializado, ele trabalha nisso, intervindo junto à família, produzindo essa adaptação e flexibilização escolar e também articulando isso dentro da escola. E aí o bom é que esse currículo, além de ser trabalhado na escola, dê continuidade também em casa, né? Também é um dos desafios que a gente precisa pensar em vencer. E aí vale ressaltar que ao propormos, né, esse currículo funcional, ele é totalmente individualizado. Ele é de acordo com as necessidades de cada criança. Então, eu preciso avaliar, né? Eu preciso conhecer a criança. Existem demandas que só quando a gente está junto com a criança que a gente consegue naquele olhar, né? Que a gente, aquele olhar avaliativo do professor é que ele vai conseguir realmente enxergar as necessidades. Então, a gente primeiro faz essa sondagem, essa avaliação, para descobrir quais são as necessidades da criança, para montar esse currículo funcional que ele é individualizado. Juntamente, alguns são associados, uns são juntamente com o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado da Criança, e outros são separados. Aí depende do município também a implementação da proposta, tá? O professor ele vai trabalhar com essa criança 7 áreas, tá bom? De desenvolvimento, tá? Que são as habilidades iniciais, que são habilidades simples, mas que são necessárias à criança. Por exemplo, a criança que tem uma hiperatividade, ela precisa sentar, ela precisa ter foco. Então, se isso não for garantido, eu não consigo trabalhar as outras habilidades. Então, tem a habilidade de imitação, habilidade de linguagem receptiva, expressiva, habilidades acadêmicas, que são aquelas mais para as questões cognitivas, mas também da coordenação motora fina, né, e grossa, ampla, atividade de autonomia e também a comunicação alternativa. Então, tem 7 áreas, tá, que são divididas em níveis. Então, assim, o ideal é que comece lá realmente na inicial, depois a de imitação, depois a de receptivo. Mas a Alan está falando mais de atividades para crianças, mas também há currículo funcional para adolescentes e adultos. Tá? O treinamento da assinatura, muitos não sabem nem escrever o nome, eu acho que isso é fundamental. Tá? O uso da tecnologia, usar o telefone, tá? Usar software, usar aplicativos, tá bom? Isso é importante, porque isso ele vai levar para a vida inteira. Ele vai usar o telefone a vida inteira, vai ganhar uma autonomia para fazer certas coisas que ele precisa, né? O uso do dinheiro é importantíssimo, e depois eu vou trazer umas fotos de trabalho com adolescentes com o uso do dinheiro. Cuidados com a medicação. Se ele toma medicação, ele já é adulto, a gente tem que ensinar a questão do conceito temporal para ele, porque ele precisa saber que determinada hora ele usa tal medicamento. Como organizar tudo isso, né? Então a gente precisa estar pensando nisso também, principalmente que se a gente pensar que a pessoa com deficiência, ela pode não ter, né, os pais para a vida inteira, é interessante a gente também ensinar essas coisas que ele vai levar para a vida inteira. Vamos ver aqui, atividades em ambientes externos, por exemplo, em restaurantes, aprender a comer,
No supermercado, aprender a comprar os itens e trabalhar com o dinheiro, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer práticas com nossos alunos. Uso de eletrodomésticos, lavar, secar e guardar. Como que eu vou fazer isso, professor, na escola? Conversa com a sua direção e vê que tem a necessidade de fazer isso. Eu já ensinei alunos a lavar roupa, porque eles não sabiam vir com a roupa limpa na escola, não sabiam lavar, e eu fiz essa atividade com o aluno na escola. Arrumar a cama, né? Às vezes, claro, eu não vou poder ter isso na escola, eu não tenho ambiente para isso. Mas é interessante perguntar: você faz esse tipo de trabalho? Você lava a louça? Né? Identificar o transporte público. Ele pede para o transporte para ir para a escola. Vamos ler o nome que está ali, vamos reconhecer pelo menos o nome do seu bairro, dos bairros da cidade. Vamos fazer um trabalho em cima do transporte público. É interessante também, tá? Adaptar etiquetas para alguns objetos e aparelhos. Porque, por exemplo, se o aluno for cego, é interessante a gente tiver deficiência, né, visual, é interessante colocar etiquetas em braille também, para ele poder identificar cada aparelho e conhecer esses aparelhos, né? Por exemplo, nas atividades, na primeira, fazendo um trabalho dentro das questões de linguagem, dentro do cognitivo, também faz parte do currículo da criança. Na segunda foto, eu trago eu aí fazendo um trabalho de lavar as mãos, ensinando a criança a lavar as mãos, porque é importante para a vida dela, né? Principalmente agora na pandemia, então, que bom que ela conseguiu aprender esse conceito, né? Para poder higienizar um pouco mais. Na terceira foto, né, a primeira da parte de baixo, eu fui no mercado com os alunos. Levei, pedi autorização para a família, falei com a direção, fui até o mercado com os alunos para eles aprenderem a fazer compra e lidar com dinheiro. Peguei o dinheiro e dei na mão deles. Ó, é essa a lista de compras e aqui é o dinheiro. Quero que vocês aprendam a fazer economia. Nós vamos ver os produtos, vamos ver qual que está mais barato, qual que está mais caro. São conceitos importantes que a gente precisa ensinar para as crianças. Né? Comprar coisas em lojas, aí a gente estava vendo os interesses também dos alunos ali, na verdade eram DVDs, eles estavam vendo, eu estava podendo perceber os interesses também, quais são os assuntos e os artistas, os interesses que eles gostam. E aí a questão de coordenação motora, a última foto minha com o autista, ele fazendo o uso do pincel, era um autista que ele tinha uma hipersensibilidade, então a gente teve que trabalhar até ele conseguir pegar o pincel, foi difícil, mas aos poucos a gente foi trabalhando esse sentido do tato com ele e essa questão da hipersensibilidade, e assim a gente conseguiu. Então são coisas muito específicas com os alunos, trabalhos simples que a gente consegue trazer e fazer diferença na vida deles, né? E algumas formas de se adaptar, tá aí? Jogos e brincadeiras, e aí eu trago alguns lá, como eu falei para vocês na pandemia, eu tive que produzir alguns outros vídeos. Atividades adaptadas para os alunos, tecnologia assistiva, usando hoje em dia tem uma infinidade de aplicativos muito bacanas para usar em todo tipo de deficiência. Então é interessante estar também dando uma olhada nos aplicativos. E lá nos vídeos de currículo funcional que eu tenho no YouTube, também trago alguns exemplos de aplicativos que vocês podem usar de tecnologia assistiva, tá bom? Então aqui tem alguns, né? Tem de Libras, tem adaptações tecnológicas ali para o uso do teclado e tantas outras, e coisas simples. A Alan está falando sobre coisas muito amplas, mas tem coisas simples que vocês podem ver aí que é feito com material de papelaria, tá bom? E com sucata também. Pode passar. E aí, a gente vai pensar em atividades do currículo funcional, habilidades, por exemplo, para concentração, relacionar figuras e objetos, atividades de pareamento, de igualdade de diferença. Eu estou trabalhando a concentração da criança. Atividade de vida diária, a questão que eu trabalhei ali, lavar as mãos, da higiene, da roupa, do vestuário, saber, ele precisa saber o que é uma camisa polo, do que é um casaco, muitas vezes não sabe a diferença. A realidade é essa, não sabe a diferença. E aí eu como professor, posso ensinar isso para ele. Né? É uma atividade interessante. Ó, essa camisa aqui é polo, essa aqui é uma camisa normal, essa é uma camiseta.
Motricidade, lateralidade, coordenação motora fina, amplo, trabalhando realmente com as mãos, com massinha para crianças. Posso trabalhar também com tantas outras coisas, com o uso da tesoura, trabalhando essa questão da motricidade. Conceitos linguísticos, contação de histórias. Aí a criança, pede a criança para recontar a história, o que ela lembra, né? Trabalhar com poesias, trabalhar com brincadeiras de rimar, com teatros de fantoches, conceitos matemáticos, contar, quantificar, somar, diminuir, e pode ser usado tudo isso com materiais domésticos. É o que eu trago algumas propostas também lá nos vídeos do YouTube. Pode passar. E aí, gente, existe também um currículo, além do funcional, né? Existe um currículo que ele está oculto, a gente não vê, mas que é importante para todos os educadores. Todos nós, indiretamente, nós estamos trabalhando esse currículo, mas é tão natural para o educador que a gente muitas vezes não percebe que eu estou trabalhando isso. É o currículo oculto, que representa uma dimensão implícita no processo educacional e não mensurável e informal, que fazem parte desse cotidiano escolar, fazem parte de nós que somos educadores, né? Transmitindo experiências que reforçam o aprendizado sociocultural na inter-relação entre professor, aluno e o saber. Para mim, sumiu aqui, mas eu vou esperar voltar. Então, aí eu trago valores morais. Então, quando você trabalha o currículo funcional e o currículo oculto, né, eu trago virtudes, né, para a criança. Ele precisa entender o que é bom e o que não é. Se alguém, com um jovem, por exemplo, se alguém te oferecer determinada coisa, isso não é bom, isso não é aceitável. Se alguém, né, hoje em dia a gente vê tantas questões de abuso sexual, por exemplo, se alguém tocar em determinada parte do seu corpo, isso não é bom, isso não é permitido. Então, e nem tocar no outro. Então, tem coisas que a gente precisa ensinar. E aí está dentro desses valores. Valores religiosos. Cada família, claro, tem a sua, né? Mas quando a gente fala de Deus e quando a gente fala de bondade, fé e esperança, eu não preciso tocar em questão religiosa. Eu falo de uma maneira geral, né, para o ser humano. Valores humanos são os valores importantes para a convivência, a questão da empatia, de colocar-se no lugar do outro. Quantas vezes, gente, o aluno chegou muito agitado, eu também não estava no meu melhor dia e eu desabafei com esse aluno. Olha, hoje o tio Alan não está bem, hoje o tio Alan precisa que você também se acalme, hoje o tio Alan precisa que você colabore, porque eu também hoje não estou bem. E eles percebiam essa diferença e trabalhavam essa questão da empatia com eles também. Valores sociais e afetivos, né? Nesse momento, por exemplo, de isolamento, a gente pode fortalecer, mesmo à distância, os vínculos de amizade, de amor, de prazer interpessoal, de estar com o outro, valorizar esses momentos em que a gente está com o outro. Acho que na pandemia todo mundo sentiu muita falta de estar perto, né? De estar nas escolas, de estar com um familiar, com um amigo. E aí a gente precisa valorizar esses valores sociais e afetivos com as pessoas. Isso tudo é currículo oculto, a gente vai trabalhando isso no dia a dia sem nem mesmo perceber.